Olá, hoje eu vou voltar a falar sobre o período da ditadura militar e eu vou utilizar para isso a leitura do livro A Ditadura Envergonhada, do escritor e jornalista Hélio Gaspari. Esse livro faz parte de um grupo de 4 livros que estão divididos em 2 partes, né? A primeira é essa que está aqui, As Ilusões Armadas, esse é o primeiro volume. E ele vai desde o golpe de 64 até o AI-5 em 68. E o segundo volume desse grupo vai de 68 até o final do governo Médici em 74. O segundo volume chama O Sacerdote e o Feiticeiro, onde o sacerdote é o presidente Geisel e o feiticeiro é o Golbery Couto e Silva, que era o chefe da Casa Civil. E vai desde 74 até o final do governo Geisel em 79. O autor falou que não teve interesse no governo do João Figueiredo, por isso não escreveu sobre ele. Mas antes de falar do golpe propriamente dito, né, ou do livro, eu queria falar um pouco sobre o presidente João Goulart, né, ou Jango, como ele era conhecido. Eu já comecei a falar sobre esse assunto no vídeo que eu fiz do livro Que é Ex-Companheiro, do Fernando Gabeira, e aqui a gente vai dar continuidade. O João Goulart entrou para a política muito jovem. Ele, na década de 50, ele foi ministro do Trabalho do presidente Getúlio Vargas. E ele sempre teve aquele perfil muito voltado para o socialismo, né, como eu disse no primeiro vídeo, e ele propôs, então, um aumento de 100% do salário mínimo. Né, o Getúlio acabou concedendo esse aumento, o que desagradou demais o empresariado da época, que se juntou a um movimento anti-getulista que existia, né, que era liderado ali pelo Carlos Lacerda, né, que liderava ali da UDN. Então, o empresariado se juntou a esse movimento e também a uma ala das Forças Armadas que era contra o Getúlio. Até que em 54 houve um atentado ao Carlos Lacerda na Guanabara, onde era o Distrito Federal na época, né, no Rio de Janeiro, e as investigações concluíram que o mandante foi o Gregório Fortunato, que era chefe da segurança pessoal do Getúlio Vargas. E então ficou subentendido que o Getúlio teria sido o mandante, né, desse atentado. E nesse atentado morreu um major da aeronáutica, que eu acho que estava fazendo a segurança ali do Carlos Lacerda. E com isso a aeronáutica se voltou contra o Getúlio. Até que no dia 22 de agosto de 54, esses militares escreveram o Manifesto dos Generais, né, exigindo a renúncia do Getúlio Vargas, do contrário ele seria deposto. E no dia 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas veio a se suicidar, deixando uma carta de testamento dizendo, entre outras coisas, que ele saía da vida para entrar para a história. Esse episódio está contado no filme Getúlio. É um filme recente que traz o ator Tony Ramos no papel principal e o ator Alexandre Borges no papel do Carlos Lacerda. Ele vai desde o atentado ao Carlos Lacerda até o suicídio do Getúlio. Quem assumiu no lugar dele foi o vice Café Filho, né? Só que ele teve um problema de saúde, precisou se afastar bem no finalzinho do mandato, e aí quem assumiu no lugar foi o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Carlos Luz. Ele ficou uns 3 dias só na presidência. Em 55 houve eleições para presidente e o Juscelino Kubitschek estava concorrendo, tendo o João Goulart como vice. Lembrando que naquele período o presidente e o vice eram eleitos separadamente, né? Então não necessariamente eles precisavam ser aliados. O Juscelino Kubitschek ele tinha um plano de metas que propunha promover o desenvolvimento do país correspondente a 50 anos em 5, né? Esse era o lema da campanha dele, e esse plano de metas tinha 30 itens. Dentre os principais estavam o desenvolvimento da indústria de automóveis, a indústria de base e a criação de rodovias por todo o país, conhecido como cruzeiro rodoviário. A construção de Brasília não estava inicialmente nesse plano, tá? Ela acabou entrando como uma meta especial no plano de metas dele, mas acabou sendo o principal legado do governo do Juscelino, né? O Juscelino e o Jango, então, eles vencem as eleições, mas o Carlos Luz, ele se uniu ao Carlos Lacerda e os dois pretendiam dar um golpe, né, impedindo que o Juscelino assumisse a presidência. Foi então que o general chamado Henrique Teixeira Lott promoveu um contragolpe, um golpe preventivo, e dessa maneira o Juscelino pôde assumir o poder.
Esse golpe ficou conhecido como Movimento 11 de Novembro, que foi a data em que ele aconteceu. E para construir Brasília, o Juscelino acabou se endividando muito, ele assumiu uma inflação altíssima, ele já tinha consciência de que essa inflação iria subir, mas ele achava que esse era o preço a se pagar pelo desenvolvimento do país, né, para colocar o Brasil entre os países desenvolvidos, e que depois os seus sucessores resolveriam a questão da inflação com métodos mais ortodoxos. Nas eleições seguintes, vence o Jânio Quadros com aquela campanha da vassourinha, tendo novamente João Goulart como vice, mas os dois não eram aliados. E 8 meses depois de assumir a presidência, o Jânio Quadros renunciou e quem iria assumir no lugar, né, seria então o João Goulart. O João Goulart estava numa missão na China na época e os seus opositores, né, novamente liderados ali pelo Carlos Lacerda, não queriam deixar que ele assumisse o poder, não queriam deixar nem que o avião dele pousasse no Brasil. Depois de um tempo de negociações, ele conseguiu assumir a presidência, mas foi alterado o regime de presidencialista para parlamentarista. Então, isso reduzia muito os poderes do presidente, né? E desde que o Jango assumiu, o objetivo dele era reverter esse quadro e voltar para o presidencialismo, né? Porque era uma humilhação para ele governar sob aquele regime. Até que em 63 o Jango faz um plebiscito consultando a população e volta a vigorar então o presidencialismo no país. O Brasil estava passando por uma grave crise econômica, né, deixada pelo Juscelino, e o mundo, como eu disse no primeiro vídeo, estava vivendo ali o auge da Guerra Fria, né, com uma cortina de ferro separando os países capitalistas dos países comunistas. Os Estados Unidos tinham reunido países aliados numa aliança para o progresso, da qual o Brasil fazia parte. Mas o presidente John Kennedy, ele era contrário ao governo do João Goulart, né, e não permitia novos empréstimos dos Estados Unidos para o Brasil. Então isso estava causando também uma pressão externa muito grande sobre o governo do Jango. Em 63, o Jango apresentou um plano trienal, elaborado pelo então ministro do Planejamento, o economista Celso Furtado, que pretendia então reduzir a inflação, promover o crescimento do país, mas exigiria um sacrifício muito grande de vários setores da sociedade, né? Era um plano de austeridade que acabou sendo abandonado. Então ele não foi adiante e o Jango acabou ficando sem um plano de governo. E os Estados Unidos estavam vivendo ali uma verdadeira paranoia com relação ao anticomunismo. Eles tinham perdido Cuba alguns anos antes, né, para os comunistas. Eles tinham muito medo de perder o Brasil também. Então o João Goulart, como ele vinha demonstrando uma aliança com as esquerdas, os Estados Unidos temiam que ele viesse a implantar uma revolução socialista, né, da mesma maneira que aconteceu em Cuba. E eles tinham também passado recentemente pelo episódio dos mísseis lá em Cuba também, então havia realmente uma grande paranoia com relação a isso. E então o John Kennedy começou a promover, a financiar ali uma campanha de desestabilização do governo Jango, através de palestras em escolas, através da mídia, né, de filmes. E dessa maneira, a população passou a sentir um certo medo do governo João Goulart. E o Jango, apesar de que hoje em dia muitas pessoas acham que ele não iria promover essa revolução socialista, mas naquele momento ele vinha dando muitos indícios, através da sua ligação com os grupos de esquerda, né? Então ele acabava se arriscando muito, assim, ele promovia comícios, se unia realmente à esquerda naquele momento que estava realmente muito delicado. E ele se arriscava dessa maneira contando com um tal de um dispositivo, que era uma espécie de proteção militar, liderado ali pelo Assis Brasil, que garantia a lealdade dos quartéis a ele. Só que esse dispositivo, quando ele mais precisou, não foi nem sequer acionado e acabou não funcionando, né? Em outubro de 63, o presidente John Kennedy tem uma reunião com o embaixador americano no Brasil, que era o Lincoln Gordon, e ele cogita uma invasão militar ao Brasil, né? Só que no mês seguinte, novembro de 63, ele foi assassinado e quem assumiu o lugar dele foi o presidente Lyndon Johnson.
E já no ano de 64, no dia 13 de março, o Jango faz um comício na Central do Brasil, onde ele propõe aquelas reformas de base que eu disse no último vídeo, né, que desagradaram as elites e a classe média, né? Então ali também ele assumiu publicamente a sua aliança com os grupos de esquerda. Em resposta a esse comício, no dia 19 de março, houve uma marcha chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, promovida pelos opositores do João Goulart, e que contou com uma grande parte da população, contou com mais de 300 mil pessoas e também contava com o apoio da igreja, né, do clero. Então isso demonstrava que realmente a opinião pública estava desfavorável ao Jango. No dia seguinte, no dia 20 de março, o presidente Lyndon Johnson, ele então autoriza a formação de uma força naval para intervir na crise brasileira caso fosse necessário. E seria colocado em prática então um plano de contingência chamado Plano de Contingência 261, que já estava planejado desde janeiro de 64. E nesse mesmo mês de março, também ocorreu ali uma crise dos marinheiros, né, onde esses marinheiros se amotinaram, pedindo por melhores condições de trabalho, mais direitos, e o João Goulart acabou ficando ao lado desses marinheiros, né, ele não promoveu nenhum tipo de punição, né, causando uma gravíssima quebra de hierarquia e de disciplina, que eram até então intocáveis. O Jango foi aconselhado pelos assessores dele, né, pelas pessoas de confiança, para não agir daquela maneira, mas ele não deu ouvidos, né, acabou sendo muito imprudente. No dia 30 de março, o Jango vai também a uma festa dos sargentos no Clube Militar do Rio de Janeiro, e nessa festa a pessoa mais aplaudida ali, mais prestigiada, né, era um marinheiro chamado Cabo Anselmo. E ele inclusive recebeu um espalhafatoso abraço, nas palavras do autor, do almirante Aragão. O Cabo Anselmo era um dos líderes ali dos marinheiros que se amotinaram, e ele tinha uns 23 anos na época, né, e movido pelos acontecimentos, ele acabou se unindo também aos movimentos de esquerda. Depois do golpe, ele acabou indo fazer o treinamento de guerrilha em Cuba também, né, como muitos foram. Só que quando chegou em Cuba, ele viu como seria, né, a situação, ele se arrependeu, segundo o depoimento dele, né, ele se arrependeu, e de volta ao Brasil, ele passou a atuar como um informante dos movimentos, né, ele passou a colaborar com os militares, passando algumas informações. Ele inclusive aparece aqui no livro, o livro tem bastante foto, então bem aqui no início aparece o comício do João Goulart, né, no dia 13 de março, aqui o Cabo Anselmo, um jovem, o presidente Kennedy com o Lincoln Gordon em reunião. Então o Cabo Anselmo passou a atuar como informante dos militares, né, o que eles chamavam de cachorro, que é a pessoa que está infiltrada, né, entre os movimentos. Eu vi recentemente uma entrevista dele no programa Roda Viva, nem é uma entrevista recente não, é até um pouco antiga, onde ele tentava dar a explicação dele, né, dos fatos, mas pelo tom das perguntas e pela postura dos entrevistadores ali perante a figura dele, já dava para perceber que não haveria espaço para que ele se explicasse. Então ele acabou entrando para a história como um traidor, que é uma coisa irreversível, né, independente do lado em que você esteja lutando, essa figura do traidor geralmente carrega esse estigma que realmente é muito pesado. E o almirante Aragão, ele era um fiel escudeiro do João Goulart, tá? Ele ficou ao lado do Jango o tempo todo, mesmo depois do golpe, e acabou sendo preso e sofrendo bárbaras torturas na prisão. Ele chegou até a perder um olho na prisão por causa das torturas. Até na época aquele jornalista Carlos Heitor Coni foi quem viu a situação que ele se encontrava, né, na prisão e escreveu na imprensa, escreveu para a filha do almirante Aragão também. Inclusive no livro do Fernando Gabeira também, ele fala que eles estão ali esperando as armas do almirante Aragão, né, que logo depois do golpe eles achavam que iria haver uma resistência, então os estudantes, as pessoas que estavam dispostas a promover essa resistência estavam esperando um carregamento de armas que o Aragão iria enviar, que nunca chegaram, e depois
eles vêm a saber que realmente o presidente João Goulart não tinha autorizado o envio dessas armas, porque ele não queria que houvesse um derramamento de sangue, né? Certamente iria haver a morte de civis. Então ele não autorizou esse envio dessas armas que iriam promover a resistência. Então, com esse acúmulo de episódios, né, insubordinação dos marinheiros, o comício na Central do Brasil, a aliança com as esquerdas, isso tudo estava promovendo um medo muito grande com relação ao governo do João Goulart. E a opinião pública estava totalmente voltada contra ele. Então, nesse estágio, os militares já começaram a conspirar, até que no dia 31 de março, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o general Mourão Filho tomou a iniciativa e seguiu com as suas tropas em direção ao Rio de Janeiro, disposto a tirar o João Goulart do poder. Nesse meio tempo, outros generais foram se unindo a ele. Havia uma expectativa com relação ao 2º Exército, que era o de São Paulo, do general Amaury Cruel, porque o Cruel era amigo e compadre do João Goulart, então havia essa expectativa se ele ia aderir a esse movimento ou não. E ele acabou ficando ao lado do Mourão Filho. Nesse mesmo dia, o presidente Lyndon Johnson autoriza também o deslocamento da Força Naval para a costa brasileira, né, para a região de Santos. E a formação dessa esquadra está aqui no livro bem explicadinha. E ela era conhecida como Operação Brother Sun, porque eles achavam que iria haver essa resistência, né? E nesse caso, os americanos iam ficar ao lado dos militares. E provavelmente iria acontecer no Brasil, se tivesse acontecido isso, né? Ia promover uma divisão, da mesma maneira que ocorreu na Coreia e no Vietnã, porque essa era a postura do Pentágono, né, naquela época. O Jango, então, quando ele percebe qual era a real situação, ele decide então não resistir, né, e segue para Brasília, pega um avião para Brasília, vai até a Granja do Torto, onde a família dele morava ali, e de lá eles seguem para Porto Alegre. Ali ele pede asilo político para o presidente do Uruguai, né, que concede esse asilo, e então o Jango acaba indo se exilar no Uruguai. Ele deu uma passada antes nas fazendas que ele tinha ali na região de São Borja, a mesma região do Getúlio Vargas. Então isso acabou sendo uma coisa assim bizarra, né? Uma coisa estranha, que a casa estava caindo em Brasília, no Rio de Janeiro, e ele segue para o Rio Grande do Sul e vai inspecionar as fazendas, né? Então uma coisa que realmente não teve muita explicação. E nessa madrugada do dia 1º de abril, o presidente do Senado faz então um discurso dizendo que estava vaga a presidência e que a república estava acéfala. E aí quem assume então no lugar é o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Ranieri Mazzilli. Isso para que o processo de sucessão se mantivesse dentro de uma certa legitimidade. E como não houve então a resistência, a Operação Brother Sun foi desativada e o comandante foi orientado a dizer que se tratava de uma simulação de manobras militares. Então a operação foi cancelada e isso permaneceu em segredo durante muitos anos. Só depois de 12 anos é que um jornalista, acho que estava fazendo uma pesquisa no museu do Lyndon Johnson, no Texas, e acabou encontrando esses documentos. Então foi assim que esse episódio veio à tona. Recentemente foi lançado um filme, um documentário, que chama O Dia que Durou 21 Anos, que fala sobre essa participação dos Estados Unidos no golpe. Muito bom esse documentário, gostei muito. Só no dia 11 de abril de 64 é que o Castelo Branco foi então eleito presidente por eleições indiretas, né, no Congresso, e essas eleições indiretas tinham sido instituídas 2 dias antes, através do primeiro ato institucional que suspendia por 6 meses a Constituição da República, né, dando início então ao período que duraria 21 anos da ditadura militar. E o livro vai falar também sobre aquele episódio da Batalha da Maria Antônia, que eu falei no vídeo do livro do Gabeira, mas que na verdade está no livro, na biografia do José Dirceu, né, que eu apresentei também no mesmo vídeo, e que é uma biografia não autorizada, né? Então fala dessa Batalha da Maria Antônia e fala do Congresso da UNE também.
Só que aqui ele tem uma teoria de que esse congresso ele teria sido na verdade uma armadilha ali para aqueles estudantes, né, promovido pela própria esquerda, que ele fala o congresso da UNE foi levado para Ibiúna propositalmente numa grande traição destinada a facilitar o recrutamento de jovens para as organizações terroristas. Pensava-se que, de repente, quando o cara fosse preso uma vez, ele saía de casa, abandonava a família e a faculdade e entrava num partido de vez por todas. Então teria sido esse o motivo desse congresso, porque realmente você deslocar quase 1000 estudantes para um sítio clandestino, o dono do sítio era uma pessoa que pertencia ao Partido Comunista. Você deslocasse todos esses estudantes e achar que a polícia não ia perceber, né? Muita ingenuidade. E já no finalzinho do livro ele fala sobre como que se deu ali a reunião onde foi apresentado o ato institucional número 5, né? Quais ministros ficaram a favor, quais ficaram, não digo contra, mas que tiveram ressalvas, né, a fazer, principalmente contra a questão dele ser por prazo indeterminado. Fala também do perfil dos presidentes Castelo Branco e do Costa e Silva. Então esse é um livro que está bem detalhado, ele traz com detalhes toda a articulação daquele momento do golpe, fala sobre o governo Castelo Branco, fala sobre o governo Costa e Silva, e vai até aquele momento em que eles decidem então promulgar o ato institucional número 5. Então eu recomendo a leitura desse livro, e agora eu vou começar a ler o próximo, né, o segundo da parte As Ilusões Armadas. Bem, esse assunto ele é muito extenso, muito complexo, e por hora eu vou ficando por aqui, a gente continua em outro momento. Tá? Muito obrigada e até mais.